que dentro dela traz informações em relação à dimensão do tráfico de pessoas e também algumas histórias verídicas de pessoas que passaram por essa experiência. E Rogério, explica para a gente também, né, como que acontece o tráfico de pessoas, como as organizações criminosas elas agem, há um padrão que é observado, né, que a gente também pode estar atento? Primeiro é interessante colocar que o tráfico de pessoas constitui-se, depois do tráfico de drogas e o tráfico de armas, um dos crimes mais praticados no mundo e um dos mais rentáveis. A estimativa que se tem é que tem uma movimentação aproximadamente de 39 bilhões de dólares anualmente envolvendo o tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas ele pode ter distintas finalidades, que vai desde a questão do trabalho forçado ou trabalho análogo à escravidão, vai desde a questão também do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, tem a dimensão também do tráfico de órgãos, ou seja, há diferentes finalidades. O que caracteriza o tráfico? Muitas vezes as pessoas tendem a acreditar que a pessoa traficada ela tenha sido forçada àquela condição, e não necessariamente dessa maneira. O aliciador ou traficante, muitas vezes, ele se aproxima da vítima a partir de uma condição de vulnerabilidade social. Normalmente, essa vulnerabilidade ela está associada à dimensão socioeconômica, onde homens, mulheres, crianças e adolescentes, por estarem nessa condição de vulnerabilidade, acabam sendo cooptadas para esse sistema do tráfico. E o que caracteriza? A dimensão da cooptação da vítima, a dimensão do transporte dessa vítima, né, o deslocamento e finalizando aí com a recepção ou alojamento das pessoas. Então, caracteriza-se a partir de uma dimensão coercitiva, muitas vezes a pessoa é forçada, ou não, tem-se a dimensão também de enganar essa pessoa a partir de promessas de dimensões rentáveis, né, seja por meio do trabalho. E aí o que acontece? Muitas dessas pessoas, contrariamente ao que o senso comum pensa, elas têm a dimensão do tipo de trabalho que elas vão fazer. Por exemplo, no contexto do tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, muitas dessas mulheres elas sabem, na verdade, qual seria o trabalho, mas não sabem necessariamente quais são as condições. E essa rede do tráfico, eles acabam, na verdade, trabalhando muitas vezes na dimensão do próprio sonho, né? De que muitas pessoas têm de melhorar sua condição socioeconômica. Então, muitas vezes essas mulheres, elas vão para a exemplo, né, das mulheres brasileiras, elas vão para esses países da Europa no intuito de trabalhar durante um tempo, voltar para o Brasil e ter, de algum modo, a sua autonomia financeira. Então, elas vão muito a partir desse sonho, né? E chegam lá, elas veem que, na verdade, a realidade é de outra forma, ou seja, as condições são muito piores do que se poderia imaginar. Então, o que caracterizaria a dimensão do tráfico seria a condição de vulnerabilidade socioeconômica dessas vítimas e esses três mecanismos, né? Desde a questão da cooptação, a questão do deslocamento, até chegar à questão do recebimento ou alojamento dessas vítimas. E Rogério, a partir dessas características, né, que você trouxe aqui para a gente, qual que é o perfil, né, mais procurado para essas organizações criminosas de vítimas para esse tipo de crime? Então, como eu disse a você, isso depende muito da finalidade. Lembrando, mais uma vez, que todos os países do mundo, eles estão envolvidos de alguma forma na questão do tráfico de pessoas, seja sendo no processo de recrutamento, seja no processo de receber essas vítimas. O que caracteriza mais em termos proporcionais? Normalmente, as mulheres vítimas da exploração sexual comercial seria a maior proporção do número de pessoas traficadas, seguindo aí a dimensão de trabalhos forçados ou trabalhos análogos à escravidão. Especula-se muito por qual motivo mulheres brasileiras
são extremamente cooptadas para isso entra em dimensões de caráteres muitas vezes subjetivos, né? Porque no contexto do recrutamento de pessoas, mulheres brasileiras elas são extremamente cooptadas e pode-se levar em consideração também alguns estados brasileiros nos quais tem um número maior também de cooptação dessas mulheres. Uma dimensão que se leva em consideração muitas vezes o perfil dessas mulheres brasileiras na questão do biotipo, né, que segundo relatos da própria rede da exploração sexual, as mulheres brasileiras elas acabam sendo extremamente valorizadas no mercado do sexo, a partir das suas características físicas. Algumas dimensões operam na própria questão do temperamento da mulher brasileira, né, que muitas vezes no contexto da exploração sexual, por ser um temperamento talvez um pouco mais passivo, isso também poderia ser uma dimensão de favorecimento, mas na verdade não se tem uma dimensão conclusiva, né? O que se coloca é que de fato o Brasil é um país onde há um grande recrutamento de mulheres para fins de exploração sexual comercial. Rogério, você mencionou que há alguns estados, né, onde especificamente as mulheres, né, são mais vítimas desse tipo de crime. Tem números também de casos de pessoas vítimas de tráfico de pessoas aqui em Goiás? Tem esses números do estado? Olha, na verdade, o que eu pude trazer em termos... Porque, na verdade, há um processo... Na verdade, o sistema de segurança, né, a própria Polícia Federal e tudo, muitas vezes não tem o controle ou teria o dado de quantas pessoas de fato são traficadas. Porque normalmente você só toma conhecimento de que uma pessoa foi vítima do tráfico quando ela entra no processo de serem deportadas ou quando tem alguma operação policial que consegue resgatar essas vítimas, né? Agora, só para você ter uma estimativa, em termos globais, é de que anualmente aproximadamente 2.500.000 pessoas seriam traficadas nessa dimensão global. Houve, no início dos anos 2000, talvez a maior pesquisa relacionada à questão do tráfico de pessoas no Brasil, que foi a pesquisa da Pestraf, e depois que foi feito um levantamento em todos os estados, mas essa dinâmica vai mudando muito, né? Então, assim, mas o estado de Goiás, ele aparece em alguns momentos como o segundo ou terceiro estado onde há o maior número de cooptação de mulheres para fins de exploração sexual. Mas, anualmente, esses números podem oscilar a partir dos estados, né? Mas, como eu disse a você, é difícil termos uma dimensão precisa de quantas pessoas são traficadas na medida que é um crime que só se tem a dimensão, né, e acesso à vítima quando ela ou é deportada, onde há também uma operação de resgate dessas pessoas. Rogério, a gente sabe então, né, que as mulheres, quando elas são vítimas desse crime, acontece a exploração sexual, né, é o principal crime quando elas chegam em outro país. Em relação também aos homens, né, quando acontece nesses casos, quais são as principais atividades, né, de exploração, né, que acontece com o tráfico de pessoas, especificamente relacionado aos homens? Olha, quando se envolve a questão de homens, normalmente tem essa questão da construção civil, né, como por exemplo, os brasileiros que saem para trabalhar em outros países, normalmente a exploração se dá na construção civil. Mas a gente tem que pensar também que o Brasil também é um país no qual recebe pessoas traficadas. Os brasileiros somente não saem, mas quando você pega, por exemplo, a dimensão, né, de que na América Latina há um processo de tráfico também de pessoas, a gente pode pensar na condição, por exemplo, das confecções que existem em São Paulo, onde tem trabalho análogo à escravidão, né? Ou seja, então a gente tem que pensar um pouco esse perfil. Normalmente o brasileiro, quando ele vai trabalhar lá fora, é muito explorado a questão da construção civil. Agora, quando se chega aqui no Brasil, na dimensão de recepção, né, a questão da construção civil, a questão do trabalho nas lavouras, a gente percebe muita condição do tráfico interno de pessoas, do trabalho no campo, análogo à escravidão, aí vai desde a questão do corte de cana-de-açúcar, a questão de carvoarias, né? Observa-se muito a partir de algumas fiscalizações o resgate de pessoas que estavam trabalhando aí no contexto de análogo à escravidão. E essa dimensão também de confecções,
né, ou seja, de grandes fábricas e tudo, também observa-se muito a verificação de pessoas em contexto de exploração do trabalho aí, análogo à escravidão. Oi, bom dia, Rogério. Bom dia, Rubens Salomão aqui. Então também há essa realidade de que o Brasil também pode ser um alvo, pode ser um destino, né, para pessoas traficadas, digamos assim. Sim, porque a gente tem sempre essa ideia de que o brasileiro seria aquele que vai para fora buscar melhores condições de trabalho. Mas, na verdade, o Brasil também é destino, né? Onde você encontra pessoas de outros países da América Latina, Uruguai, Paraguai, principalmente, que vêm para o Brasil em busca de melhores condições de trabalho. É interessante a gente notar que o brasileiro, né, de um modo geral, quando ele pensa em ir para fora, seja para os Estados Unidos ou seja para algum país europeu, ele sempre tem essa ideia do sonho, né? Do sonho de poder arrumar um bom trabalho, do sonho de poder conseguir juntar dinheiro e voltar para o Brasil, colocar um negócio e ter sua autonomia financeira. Mas essa mesma dimensão do sonho também é observada em pessoas em condições de vulnerabilidade socioeconômica de outros países latino-americanos que também começam a perceber no Brasil possibilidades também de rendimento. Então, elas vêm muitas vezes nessa condição de serem traficadas, chegam em condições extremamente precárias. Na mídia sempre aparecem condições no qual a fiscalização, não é? Sejam em fazendas, como eu disse a vocês, encontrando trabalhadores em condições análogas à escravidão, seja na dimensão de fábricas e indústrias, não é? No qual você encontra famílias inteiras, não é, de pessoas que vêm de outros países aí da América do Sul. Aí tem homens, tem mulheres, crianças, adolescentes, idosos, trabalhando em condições extremamente precárias e vivendo também em condições extremamente precárias. Então, a gente tem que entender também que o Brasil também pode ser um destino aí, né, das pessoas no processo de tráfico para fins de trabalho. Não necessariamente brasileiros mandam, né, brasileiros para fora, mas sim o Brasil torna-se também um destino aí de recepção. Sim. Rogério, e o ambiente virtual, né? O tráfico de pessoas já existe antes dessa disseminação da internet, mas também de tantas plataformas diferentes para as pessoas serem aliciadas na prática, né? O tráfico já existia antes. O que mudou com o ambiente virtual? Na verdade, o ambiente virtual, as redes sociais, ela facilita o processo de contato do aliciador com a vítima. Se até então o aliciador ele teria que ter um processo de aproximação física dessa vítima, né, para fazer essa cooptação, eu me recordo que alguns anos atrás, que essa temática do tráfico de pessoas é uma temática que eu já trabalhei em pesquisas, inclusive. Alguns aliciadores, por exemplo, para poder cooptar meninas bonitas, né, para poderem colocá-las no contexto do tráfico para fins de exploração sexual, eles iam em shopping centers, então ficavam olhando as meninas, sentavam ali na praça de alimentação, começava com uma conversa, um processo de sedução, porque sempre há promessas, né, gente? A promessa de que você vai ganhar muito dinheiro e tudo. Hoje não, com as redes sociais, a pessoa muitas vezes faz a abordagem dessa pessoa a partir de um perfil, né, que ele encontra no Instagram. Então ele aborda a pessoa e fala: olha, você tem perfil para poder trabalhar fora e tal. Ou seja, isso facilitou a dimensão do acesso, porque hoje nas redes sociais você tem uma profusão de milhões de pessoas, né, expondo ali, se expondo nessas redes. Então isso facilita também o acesso. Então elas podem ser abordadas por esses aliciadores a partir das redes sociais, a partir de seus perfis. E uma questão que é importante ressaltar nesse processo de conscientização é que o tráfico de pessoas existe, a população, de um modo geral, tem que tomar consciência de que isto é um problema e as pessoas têm que estar alertas. Então, muito cuidado com propostas de trabalho que pareçam extremamente atrativas. Estão ouvindo? Sim. Rogério, a gente teve só uma pequena interrupção por conta da internet, mas deu para entender o conteúdo que você estava dizendo. Deixa eu só continuar para abrir um pouco mais a nossa entrevista. A gente está falando sobre essa campanha aqui do governo de Goiás, mas eu queria te perguntar sobre essa gerência, né, de diversidade sexual da Secretaria de Desenvolvimento Social, a SEDES, que é o seu cargo, né? Que outros trabalhos a gerência tem nesse sentido, né? A gente está vivendo momentos aí de avanço, acho que na consciência, né, de combate, por exemplo, à homofobia, à discriminação.
a igualdade, né, das pessoas. O que a gerência faz nesse sentido também, ou em outros trabalhos que você queira apresentar para a gente? Né, certo. Na verdade, esse trabalho da campanha, né, do Coração Azul, é uma iniciativa não necessariamente da gerência da diversidade, mas sim da Superintendência de Direitos Humanos, que por sua vez é mundial, lembrando que a campanha do Coração é um dia, na verdade, mundial ou internacional de conscientização. Então é uma campanha que não acontece somente na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, mas sim no Brasil e no mundo, né? A partir de uma iniciativa das Nações Unidas. A gerência da diversidade sexual, ela tem por objetivo pensar políticas públicas direcionadas ao público LGBTQIA+. Lembrando também que no contexto do tráfico de pessoas, mulheres trans e travestis também são extremamente cooptadas para esse tráfico. Quando você pega países, por exemplo, porque tem toda uma dimensão, como eu disse, do perfil da vítima, né? Você tem desde crianças e adolescentes, você tem mulheres jovens e você tem também esse nicho aí no processo de cooptação, que são pessoas LGBTs, particularmente mulheres trans e travestis, que são cooptadas para essa dimensão do tráfico, são levadas para a Itália, são levadas para Portugal, para a Espanha, ou seja, tem também essa cooptação dentro do contexto do mercado do sexo, que tem essa categoria aí de LGBTs, particularmente mulheres trans e travestis. E aí vai-se na dimensão também do processo de prevenção, não é? As pessoas têm que estar cientes, né, dos riscos que ela corre ao receber um convite de estar indo para fora, e também é necessário se expandir a dimensão de políticas públicas de acolhimento dessas vítimas. Então, muitas vezes, quando a pessoa ela é deportada, quando a pessoa ela é pega no processo de alguma operação da Polícia Federal, voltando para o Brasil, ela tem que ter um suporte do Estado, ela tem que ter um acolhimento do Estado, né? Porque elas são vítimas no sistema de uma máfia que é extremamente perigosa. Então, muitas vezes, essas pessoas são ameaçadas, elas têm suas famílias ameaçadas. Então, é necessário também que haja, por parte do governo, né, a continuidade de programas e políticas de prevenção. Esse processo de políticas e programas de prevenção se dá por meio da conscientização, por meio de campanhas, no qual a população tem que estar ciente de que existe o tráfico de pessoas e cuidado, muito cuidado com essas propostas aí de trabalho, no qual parecem ser muito fáceis. E posterior à dimensão, né, de quando as pessoas já se tornam vítimas desse sistema, é necessário também que hajam programas e projetos sociais que façam um processo aí de acolhimento, né, da dimensão socioassistencial dessas vítimas. É isso, Rogério. Obrigado pelo contato com a gente aqui. Um abraço, bom dia, bom trabalho aí. Eu que agradeço ao convite. Obrigado. Rogério Araújo, que é gerente, né, de diversidade.